Olá pessoal, bom, hoje eu trouxe esse vídeo para falar um pouquinho sobre o complexo materno. Mas antes de falar do complexo materno em si, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria dos complexos, só para ilustrar esse vídeo e para ficar mais fácil da gente entender quando a gente entrar, começar a falar do complexo materno. Bom, dentro da psicologia de Jung, os complexos são aglomerados de conteúdos psíquicos, de imagens, aos quais são carregados de afetos, de emoções, e que possuem, o núcleo desse aglomerado possui um arquétipo. Então, o que seria o arquétipo? O arquétipo é a imagem primordial que nós temos de várias experiências, de situações, enfim, e que vão sendo atualizadas ao longo da nossa existência. Então, por um exemplo, o complexo materno, ele tem um núcleo arquetípico lá, que é o arquétipo da grande mãe. Quando eu falo em grande mãe, cada um de nós tem uma imagem que acessa, tem uma experiência que lembra, relacionada à mãe. Isso é muito peculiar de cada indivíduo, Lembrando que nós experienciamos o arquétipo só através de imagens. A única forma que a gente tem de acessar os arquétipos são através de imagens, Então, os complexos são isso, são aglomerados de imagens, de conteúdos psíquicos carregados de emoção, de afetos, que têm um núcleo arquetípico. Então, por um exemplo, todas as experiências que eu tiver na minha vida, com relação à maternagem, o materno, a mãe, vão se ligar a esse complexo materno. E como é que o complexo ele interfere na minha vida? O complexo ele pode interferir de várias maneiras, de formas positivas, negativas. De forma positiva, alguns complexos eles atuam de forma positiva e colocam o indivíduo de prontidão, colocam o indivíduo para o mundo, colocam o indivíduo para ir batalhar, colocam o indivíduo para conquistar as coisas. Assim como a gente tem essa polaridade negativa do complexo, que pode se tornar uma patologia, pode se tornar patológico, quando esse complexo toma toda a energia psíquica da minha psique e eu fico unilateralizado. Então eu fico completamente cego em outras vertentes e passo a só enxergar o que o complexo deseja que eu enxergue. Então essa é uma característica do complexo negativo. Então assim, uma outra coisa que é importante também dizer é que o que realmente faz com que o complexo se constele, quando a gente fala constele, é quando o complexo é ativado, porque ele pode ficar lá no inconsciente e nunca ser ativado. Então quando ele constela, quando ele é ativado, através de afetos, que são os afetos, são essas emoções que ativam ele, mas elas podem também trazer conteúdos conflitivos, então algum choque, algum trauma, isso tudo pode fazer com que os complexos se constelem. Então, o complexo negativo, como eu estava falando, ele unilateraliza a psique do indivíduo e rouba toda a energia psíquica. Então, você fica totalmente voltado para o que realmente o complexo deseja. Ele tem vida própria, ele tem autonomia. Bom, e o complexo materno? Como é que ele atua na minha vida? Bom, antes de eu começar a falar do complexo materno, eu vou dividir ele em duas partes. Eu vou falar do complexo materno dentro da vida do homem e o complexo materno dentro da vida da mulher. E então, uma perspectiva do feminino e a perspectiva do masculino. Também vou falar desse polo positivo e desse polo negativo, das experiências positivas e negativas em cada um dos gêneros. O complexo materno, na verdade, ele é toda aquela experiência vivenciada através daquela mãe que eu tenho como experiência na minha vida. Então, todas as experiências positivas, negativas que eu tenho com relação à mãe. Então,
como é que a gente experimenta esse complexo materno? Toda a questão relacionada a carinho, a afeto, proteção, ligação, cuidado, né, autocuidado, tudo isso está relacionado ao materno. Então, o complexo ele pode, né, se estabelecer no indivíduo trazendo todas essas questões, né? Então, assim, se eu tenho uma dificuldade, né, de autocuidado, não consigo estabelecer autocuidado, autocompaixão, amor próprio, né, isso pode ser que tenha ligação com o complexo materno, né? Então, para o homem, o complexo materno, ele pode ser experienciado de várias maneiras, né? Assim, Jung fala que, nas suas obras, que os homens podem experimentar o complexo materno, né, agindo, né, através daquela sedução, né, compulsória, né, aquela compulsão por sedução. O homem que tem muita compulsão por sedução, né, adora seduzir. A sedução para ele é uma coisa que, né, ele se autoafirma através da sedução. Impotência sexual pode estar relacionado a um complexo materno, né, a incapacidade de você, isso tudo do homem, tá, dentro do masculino. A incapacidade de você se reconhecer como uma pessoa possível de ir para o mundo, possível de realizar, dificuldade de confiar nas pessoas, né? Um ego fragilizado, isso tudo são características de um complexo materno negativo no homem. Além, né, de tudo isso que eu falei, pode-se também desenvolver, o complexo materno pode-se, né, ele pode cooperar para que o indivíduo desenvolva uma personalidade puer, né, uma pueril. O que é isso? É o eterno jovem, aquele indivíduo que não consegue assumir responsabilidades ao longo da vida, já atingiu maturidade e não consegue ainda, né, se desenvolver. Então isso tudo pode ter uma origem no complexo materno. Já isso tudo que eu falei faz parte da parte, né, do polo negativo do complexo materno no homem. O polo positivo do complexo, ele já coloca o homem de prontidão para o mundo, um homem mais, né, confiante nas suas características. Ele coloca o homem para reconhecer, né, o que realmente é correto, perseverar diante da vida, né, entender que ele precisa realizar, não se assustar diante dos desafios, né, que a vida lhe impõe. Então isso tudo é também uma característica do complexo materno, seu lado positivo para o homem. Agora, o complexo materno, já na perspectiva da mulher, né, o seu polo negativo é uma inconsciência, ele gera uma inconsciência a respeito de si mesma, né? A mulher, ela não consegue acessar toda a sua essência, ela tem dificuldade em se autoafirmar, e em alguns casos ela supervaloriza e idealiza a sua mãe, né? E ela se sente submetida, né? submissa àquela mãe, né? E ela começa a experimentar de sentimentos de inferioridade, né? Na vida adulta lá, ela não consegue, né, se fixar as relações, tem dificuldade de realizar a maternagem, tem dificuldade às vezes até de engravidar, né? Então tudo aquilo que está ligado ao feminino, a mulher tem dificuldade por conta desse complexo materno negativo. Um outro caso que é muito interessante, que Jung também aborda bastante nas obras dele, é o caso típico da mãe que é muito autoritária, né? E a filha definitivamente não quer ser igual à mãe. Então, quando ela começa a lutar para resistir a essa condição da mãe, ela acaba gerando nela né, um conflito, né? E esse conflito acaba trazendo questões psicossomáticas, né? Somatizações no corpo. Então, ela tem irregularidades na menstruação, né? Dificuldade para engravidar,
alguns distúrbios, né, de fecundação e tudo que está ligado à feminilidade, né? Mas o complexo materno positivo também na mulher, ele proporciona a ela um sentimento de confiança, de direito à existência, de afirmação, né, de ser interessante, de ser parte do mundo, de se afirmar, né, como um indivíduo e, acima de tudo, reconhecer e valorizar a sua feminilidade. Bom, e aí você deve estar se perguntando, né, mas como é que eu faço para saber se realmente eu tenho um complexo materno negativo, né? Por isso que é importante a psicoterapia, né? Porque é através da psicoterapia que, junto com o terapeuta, que você vai conseguir determinar se realmente existe uma questão, né, ligada, se as suas questões que você está trazendo ali estão ligadas ao complexo materno e se isso realmente, né, atua de forma negativa. Então, por isso que é muito importante a psicoterapia nesse sentido, né? Porque são conteúdos do inconsciente que você não consegue acessar facilmente e sozinho, né? Você precisa de uma ajuda para conseguir acessar esses conteúdos. Bom, então é isso. Eu espero ter cooperado um pouquinho com vocês sobre o complexo materno e vejo vocês em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.